Salve, salve pessoal! Estamos aqui de Vitória, capital do Espírito Santo, começando um novo programa, um podcast. E nesse primeiro episódio, ninguém menos do que o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, currículo muito extenso, mas o Nésio é médico sanitarista, trabalhador do SUS e recentemente foi eleito presidente do CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Nésio, tudo bem? Tudo tranquilo, Neto, cheio de energia, otimista, com esperança e me sentindo muito honrado de poder estar contigo aqui no teu primeiro podcast, né? E cumprimentar a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nas redes sociais, a toda a equipe que está aqui mobilizada junto contigo. A alegria é minha. A gente vai bater um papo sobre várias coisas, também sobre a sua atuação na Secretaria de Saúde, é claro. Mas primeiro eu gostaria de saber como é que você fez. Você saiu de Tubarão, em Santa Catarina, formado em Cuba, foi para Tocantins, né? Foi secretário municipal de saúde em Palmas e foi convidado pelo Renato Casagrande para ser secretário de saúde aqui do Espírito Santo. Como é que foi isso? Então, Neto, assim, eu sou uma pessoa que veio do interior, né? Eu cresci numa cidade de 3.200 habitantes, lá na Serra Catarinense, chamada São Bonifácio. Hoje tem 2.800 habitantes a cidade. Cidadezinha linda. Não tem desemprego, não tem analfabetismo, desenvolvida. Uma gracinha a cidade. São Bonifácio é uma cidade para se visitar e se conhecer. Lá na Serra Catarinense, na Serra do Tabuleiro. De lá, cresci, fui para Floripa, fui para Tubarão. Em Tubarão, fazendo movimento estudantil, viajei mais de 12 estados brasileiros como diretor da Uni, participando das lutas estudantis entre 2000 e 2006. E fiz fisioterapia nesse período. Faltando 3 matérias para me formar em fisioterapia, tive a oportunidade de ir para Cuba fazer medicina, poder viver aí quase 7 anos uma experiência socialista, numa formação médica com um conteúdo de formação clínica muito forte, muito denso. Cuba, as pessoas têm uma ideia equivocada de Cuba. Cuba não tem um sistema de saúde somente com atenção primária forte. Cuba tem uma estrutura hospitalar muito robusta, muito bem organizada, estruturada entre hospitais, policlínicas, centros de reabilitação e unidades de equipe de saúde da família, com uma proporção de médicos habitantes incrível. E aí essa experiência de ter vivido em Cuba, também, além de uma formação clínica muito humanista, lá em Cuba, o governo cubano tinha um termo de cooperação com muitos países do mundo. Eu estudei numa escola que tinha jovens, no meu ano, quando eu entrei, jovens de 23 países. No segundo ano já tinha 26 países. Chegou a ter 34 países, jovens de 34 países estudando no mesmo lugar. E nós morávamos numa residência estudantil, separados entre homens e mulheres, né? No meu piso eram 5 quartos, 60 homens, com 3 chuveiros, 2 vasos, 2 fileiras para escovar os dentes, e foi uma experiência extraordinária. Assim. Cuba é um país que lembra muito o Brasil do interior nos anos 80. As pessoas são muito afáveis, muito hospitaleiras, em certa medida até ingênuas em algumas questões, assim, de não ter algumas malícias, né, que a gente às vezes encontra em experiências mais contemporâneas no Brasil. E eu fui muito bem acolhido lá. Tenho a Cuba como uma segunda pátria, como um país que me acolheu, que me ensinou muito. E o governo cubano, ele se recusava a dar formação política aos estudantes de medicina. Esse é um detalhe interessante. As pessoas pensam que as pessoas vão para Cuba e saem de lá de esquerda. Ao contrário. Não tem doutrinação. Não tem doutrinação nenhuma. É uma formação muito clínica, é uma formação muito baseada numa medicina centrada na pessoa, onde que dá muito valor à escuta, ao toque, ao exame físico, a um vínculo do médico com o paciente. Então, assim, e muita experiência beira-leito, muita experiência de visita domiciliar, muita experiência de contato direto com o paciente. Lá em Cuba a gente aprende, por exemplo, que o médico não senta do outro lado assim como nós estamos. Lá a gente senta, eu falo joelho a joelho. Fica o médico sentado aqui e o paciente sentado aqui. E a gente conversa um do ladinho do outro, porque o joelho bate no joelho do outro. Quer examinar a face, as mucosas, quer tocar, cheirar, quer avaliar os pés. É uma medicina muito bonita e muito completa, porque se você é médico de família em Cuba, você tem todos os especialistas para encaminhar, se precisar um encaminhamento, uma atenção hospitalar. Então, de fato, é uma experiência muito bonita. E quando eu voltei,
Eu tive, antes de ir para o Tocantins, tive um período em Santa Catarina, tive no Ceará, fui para o Amazonas, tive em Tefé, no sul do Amazonas. E estando em Tefé, um amigo meu que havia coordenado a candidatura de um colombiano que havia sido recém-eleito prefeito da cidade de Palmas, no Tocantins, que era meu contemporâneo da época do movimento estudantil, o Thiago Andrino, me convida para ir para lá. E aí é onde eu fui para Palmas, tive uma experiência de quase 7 anos na cidade, onde durante 2 anos fui secretário da Saúde. E no pós-processo de eleições em 2018, quando o governador Renato Casagrande então convida para fazer uma consultoria na transição do governo. E aí eu, com a minha empresa de consultoria que eu tinha, passei aqui 2 meses viajando o estado, viajando os hospitais, conversando com gestores, com ex-gestores da saúde. Preparei uma análise técnica da realidade da saúde do estado, apontando diretrizes para uma agenda de transformação do SUS. E depois, quando eu apresentei o relatório ao governador Renato Casagrande, ele me perguntou se eu aceitaria o convite para ser secretário da Saúde e apontar, né, uma agenda, desenvolver aquela agenda que havia sido apresentada, conciliando com o programa de governo dele, conciliando com o planejamento da saúde. Então foi uma experiência muito bonita. E o Espírito Santo foi minha segunda grande experiência de gestão pública, porque com muita sorte, porque o Carlos Matos, que é um grande intelectual latino-americano, diz que o teto de uma instituição está muito delimitado pelo teto que dá o dirigente principal. Eu tive um grande prefeito, e sempre quando a gente encontra grandes prefeitos, o gestor, o secretário, o time trabalha com liberdade, trabalha com legitimidade, trabalha com autonomia. E aqui eu encontrei talvez um dos personagens mais extraordinários que eu conheci na minha vida, que foi o governador Renato Casagrande. Foi uma surpresa muito boa, né, pra gente aqui. Eu já te conhecia, né? Nós somos do mesmo partido. Isso. Você lá no Comitê Central. A gente conversou poucas vezes, né, em algumas reuniões dessas aí pelo Brasil, talvez em São Paulo, e sempre com muitas boas referências, né, em relação à sua capacidade, atuação na área da saúde. E quando a gente viu o anúncio do governador de que o secretário seria você, a gente ficou muito animado, né? Surpreso também, porque a gente não imaginava, né, que alguém que estava no estado longe do nosso estado pudesse vir para cá. Mas a gente, conversando com as pessoas, eu tive a experiência de ser prefeito em Baixo Guandu, né? E com programas mais médicos, a gente percebeu que essa formação do médico cubano é excepcional. A população sentiu uma diferença na lida, no trato, né? No dia a dia ali, do médico-paciente. Foi um negócio muito bacana. Mas e aí, como é que foi? Você chegou aqui no Espírito Santo? Você já conhecia o estado, não? Já conheci o estado. Eu, na verdade, na adolescência, na época do movimento estudantil, eu tinha tido algumas experiências, né, com várias pessoas do Espírito Santo, e tinha, na verdade, como posso dizer assim, uma curiosidade muito grande com o estado. E depois, estando em Palmas, em 2017, o prefeito então de Vitória esteve numa reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, viu todo o projeto que nós desenvolvemos lá, participou de uma apresentação e me convidou para vir até a capital Vitória apresentar um pouco da experiência. Eu estive aqui bem na semana da greve da Polícia Militar, andando para cima e para baixo na cidade, conhecendo um pouco o município e fazendo um intercâmbio com a Secretaria Municipal da Saúde na época, com a secretária Kátia, que hoje é secretária de Vila Velha e presidenta do COSEMS, aqui do estado, do Conselho de Secretários Municipais. E aí passei aqui 7 dias, mais ou menos, voltei para o Tocantins, e aí depois voltei, então, com o convite... Mas aí você chegou com a equipe de transição, o governo estava, né, se preparando para entrar, e quando você chegou lá na secretaria, como é que foi qual foi a sua percepção? Foi interessante, assim, primeiro que como posso lhe dizer, acho que uma das características que o governador Renato Casagrande esperava de um gestor era que ele se posicionasse por em cima dos interesses locais sem tomar partido dos interesses locais. Então, como eu consegui vir de fora? Eu não tinha vínculo com empresas locais, com hospitais locais, com sindicatos locais. Eu consegui me posicionar de maneira muito republicana.
Então, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, as cooperativas médicas sempre foram muito ditas, não, são poderosas, tem que tomar cuidado, porque a relação com as cooperativas médicas foi excelente durante esses 3 anos e meio de gestão. A gente conseguiu estabelecer, desde o início do primeiro ano de governo, uma mesa onde todo mundo sentava junto, os desafios da secretaria eram apresentados, colocados, questões dos serviços, e sempre de uma maneira muito republicana, lidando na relação com o setor da medicina liberal do Estado. E a relação com as cooperativas médicas foi uma relação sem conflito. Inclusive, durante a pandemia, foram super solícitos, enfrentaram junto conosco, se mobilizaram, ampliaram vínculos. Então, já em outros momentos do governo, em governos anteriores, a relação com as cooperativas tinha sido uma relação mais beligerante. A mesma situação com os hospitais filantrópicos. Foi uma relação de parceria, de construção, de criação de consensos, que resultou recentemente em um novo modelo de contratualização da rede filantrópica que está virando modelo para o Brasil, também construído em grande concertação com eles. A perspectiva de poder fazer uma relação com todos os secretários municipais, independente de partido, independente de histórias anteriores. Então, eu, durante a pandemia, consegui, e por muita orientação do nosso governador, fazer reuniões quase que semanais com todos os secretários municipais de saúde, independente de partido, se era de esquerda, de centro, de direita, bolsonarista ou não. Então, assim, a posição de ser de fora e ter vindo para cá com uma agenda clara, uma encomenda clara e com um líder que apresentou desde cedo qual que deveria ser o perfil que ele queria nas entregas e na forma de construir a política de saúde, foi muito interessante. Então, a experiência anterior que eu tive em Cuba, de estudar com jovens de todos os países, de todos os sistemas políticos, tínhamos gente de direita, de centro, inclusive de dos Estados Unidos, né, Nésio? Até Estados Unidos. Eu tive lá 2 vezes, e uma vez que eu fui, eu tive lá na Escola de Medicina, que era uma base naval, né? E isso foi lá que eu morei. Isso aí. E tinha alunos dos Estados Unidos. A organização Pastores por La Paz, né? É uma organização de evangélica, de crentes norte-americanos, que se vinculou a movimentos de solidariedade a Cuba, e eles enviam todos os anos estudantes de periferia norte-americanos para fazer medicina em Cuba. A sua atuação aqui foi muito destacada, né? Tem sido muito destacada, e isso é reconhecido pela população capixaba. Principalmente, e não poderia ser diferente, durante a pandemia, né? Que foi onde o foco ficou para todos os secretários de saúde, né? Do Estado, dos municípios, né? O Ministério da Saúde também. Todo mundo se preocupando muito e o assunto, né, em voga sempre foi, logicamente, a saúde. E você vai deixar muitas marcas aqui no Estado, né? Pela sua atuação. Por exemplo, a gente tem hoje no Estado, todos os municípios têm uma unidade do SAMU, né? Conseguiu dobrar o número de leitos, né, de UTIs no Estado. Como é que você pode falar da sua experiência em relação à pandemia? É complicado, você é médico, né? Eu sou advogado, a gente tem que ter como norte a ciência, né, Nésio? A medicina já sofreu muito, né, antigamente, nos primórdios, né, da profissão, para combater o charlatanismo, etc. e tal. E a gente enfrentou maus bocados aqui, né? A politização da saúde, aquela coisa que deixou todo mundo batendo cabeça, confundindo a população. Mas, ao fim e ao cabo, os resultados que o Espírito Santo experimentou foram resultados melhores do que muitos estados da federação, né? Como é que você avalia isso? Eu acho que o Espírito Santo tem características históricas que precisam ser consideradas, Neto. O Espírito Santo passou por processos de, vamos dizer assim, de reorganização das suas instituições há alguns anos atrás, e que gerou uma geração de políticos muito consolidados no Estado e uma relação da atual geração de políticos muito forte com as instituições da sociedade civil e dos setores econômicos. Então, diferente de outros governos estaduais, o povo capixaba não elegeu um amador. Elegeu um líder experiente, já aprovado, que havia sido secretário de Estado, deputado, senador, governador, vice-governador, e um quadro que sempre participou de grandes coalizões, de grandes frentes. E no momento que você tem uma pandemia, um desastre epidemiológico que supera as capacidades de resposta ordinárias de um sistema, de uma estrutura,
de governo, a capacidade que o líder desse processo tem de criar consensos, de juntar instituições, de poder construir grandes pactos, é determinante para o resultado. E aí o contexto em que uma estratégia de resistência à pandemia, orientada pela ciência, que a saúde adotou no Estado, foi um contexto favorável, que ela sempre foi legitimada. Quando nós decidimos, a partir do final de maio, início de junho de 2020, reconhecendo as evidências de que seria muito baixa a probabilidade de que a cloroquina e outros tratamentos sem evidência funcionassem para a Covid, e nós começamos a recomendar aos gestores e aos colegas que não prescrevessem medicamentos sem evidência, nós tivemos sustentação por parte do governo. Quando nós decidimos lançar o projeto Leitos para Todos em março de 2020, antes da declaração da emergência no Brasil, a gente já tinha um plano de construção de centenas de leitos. Nós decidimos, então, fazer a estratégia Leitos para Todos, o governador autorizou, começamos obras em todos os hospitais do Estado, e quando chegou em junho, nós tínhamos segurança que não precisaríamos ter hospital de campanha. E criou-se uma polêmica muito grande em torno do tema do hospital de campanha, que é uma estrutura assistencial, Neto, frágil. O hospital é um lugar muito complexo, que tem fluxos administrativos, assistenciais, logísticos, exige muita maturidade da relação entre os trabalhadores, a equipe médica. E um hospital de campanha feito do dia para a noite não tem essas características. E o desempenho assistencial de um hospital de campanha, geralmente, ele é muito inferior a de hospitais que já existem. Então, nós nos orientamos na perspectiva de que vamos colocar o povo capixaba em hospitais que existem, que têm equipes maduras, para cuidar melhor, com melhor desempenho. E aí o governador sustentou a posição, e hoje nós saímos de 630 leitos de UTIs para mais de 1.200 leitos de UTIs na rede. É uma outra realidade, né? É um outro momento. Eu me lembro que eu fui vereador lá no início de 2000, né? Mais de 20 anos atrás. 20 anos praticamente, começou em 2001 o mandato. E a gente com muita dificuldade, né? Enfrentando uma barra danada, porque o SUS, né? Com muita dificuldade ali. Ainda hoje a gente percebeu que o SUS teve uma atenção maior. Inclusive o SUS salvou o serviço de saúde privada, né? Faltou leitos nos hospitais particulares e o SUS abarcou. Existe um componente interessante, Neto, que tem a ver com essa questão da rede privada, mas que lá em 2019, o nosso planejamento estratégico do governo, ele já apontava uma agenda muito transformadora da saúde do Estado. E quando veio a pandemia, nós aceleramos um monte de projetos, vários projetos que já estavam desenhados lá no primeiro ano de governo. Então, se nós não tivéssemos tido um diagnóstico ousado em 2019, nós não teríamos planos maduros para antecipar e acelerar em 2020. Quando a pandemia chegou, já estava pronto. Já tinha muita ideia útil para o enfrentamento da pandemia na mesa. E alguns projetos foram incrementados, outros novos foram surgindo. E o SAMU foi um exemplo claro que você citou no começo. O SAMU existia só em 17 municípios capixabas com base implantada. Nós decidimos apostar na relação com os municípios, junto com os consórcios. E hoje um município capixaba de 5 mil habitantes, de 8 mil habitantes, tem o SAMU a um custo menor de R$10 mil. Só que uma base do SAMU com a unidade básica, ela custa de 45 mil a 65 mil reais. Uma base do SAMU com uma unidade avançada custa de 90 a 150 a 160 mil reais por mês. E os municípios pagam muito menos do que isso. Por quê? O governo de Casagrande estabeleceu uma estratégia de um rateio per capita, onde a gente banca 60% do SAMU, o município entra só com 40% per capita. Então, o per capita dos municípios está variando entre R$ 95 e R$ 1,20. Então, um município de 20 mil habitantes paga R$ 25 mil por mês e tem o SAMU 24 horas no seu município. Somos o único estado do Brasil que tem base do SAMU em todos os municípios. Alguns têm cobertura 100%, mas é uma base do município vizinho que atende outro município. Aqui não. Aqui, desde segunda-feira, inaugurando a base de Itarana, junto com o prefeito, nós somos o único estado do Brasil com 100% de cobertura. E aí, nessa questão do SAMU, o SAMU talvez seja a política mais universal do SUS, porque se a pessoa tem plano de saúde, e aí eu chego na parte privada, e ela tem um acidente de trânsito, quem que recolhe ela? Quem que atende ela? Quem que salva ela? Claro. É o SAMU do SUS.
Se ela for internada num hospital de trauma, é o SUS que vai atender ela. Ela até pode depois ser atendida no hospital privado. E foi o poder público quem se preparou para a pandemia. A rede privada, poucos hospitais, poucos planos tiveram planos de contingência ousados. Só que como também na pandemia, principalmente no primeiro ano, reduziu muito cirurgia eletiva, se reduziram vários procedimentos, muitos hospitais privados iam falir literalmente. Quando a gente decide comprar leitos da rede privada também, nós reduzimos o impacto que a pandemia poderia provocar nesses hospitais de falência. Então, teve até um hospital importante aqui do Estado do Espírito Santo que me disse assim, olha, o meu prejuízo durante toda a pandemia foi de 4 milhões de reais. Só que se não fosse a parceria com o governo do Estado, teria sido de 28. Então, o papel também do governo como utilizando sua capacidade de compra para salvar também setores estratégicos da economia do Estado. E a saúde é um setor estratégico. Sem dúvida. O pessoal tem uma dificuldade de entender que o Estado é um indutor do desenvolvimento, né, Nézio? Você também, é importante falar que não só a profissionalização do atendimento na área da saúde, né, não só os investimentos, né, na própria CESA, também nos municípios, né, SAMU, ampliação de leitos, mas você também trouxe para cá uma mentalidade, e é preciso ressaltar que não deve ter sido fácil convencer a classe política daqui, que já estava acostumada com o procedimento, né, antigo, de entrava o secretário, saía o secretário, mudava muito pouco, por exemplo, no campo da inovação, da ciência e tecnologia, porque a gente percebeu que, mais uma vez falando da pandemia, os equipamentos médicos, acho que a grande maioria são importados, né? No Brasil, como é que é essa relação de produção nacional de equipamentos? Porque a gente viu que, inclusive, os Estados Unidos segurava cargas de equipamentos, né? E aí você veio para cá, teve que ter muitas mudanças legais, né? Muita aprovação na Assembleia. Primeiro ter que convencer o governo, depois encaminhar para a Assembleia, não sei como é que foi essa relação sua. Queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo de trazer para cá a ideia de que era preciso trazer inovação, mexer com tecnologia para induzir o desenvolvimento. Neto, lhe confesso que, salvo 2 exceções da Assembleia Legislativa, praticamente a nossa relação com todos os campos políticos da Assembleia foi muito republicana e positiva. Quando nós chegamos no primeiro ano de governo, Casagrande adotou um pacote de 4 ou 5 projetos de leis para poder dar uma base legal e jurídica para um conjunto de mudanças que nós fizemos no Estado. Uma delas foi a criação do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, do ICEP, que em seguida a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E outras medidas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa já no primeiro ano de governo, em abril do primeiro ano de governo. Então, a relação com a classe política local foi uma relação que eu posso reconhecer de maneira muito honesta, positiva. E é uma característica, Neto, que eu acho que a gente precisa reconhecer no Capixaba. Nós temos no Espírito Santo, eu acho, na minha opinião, uma opinião majoritária que ela não é reacionária e outra conservadora. Ela varia numa agenda civilizatória entre esquerda, centro e centro-direita. E no sistema de saúde, e isso tem determinado, a gente pode falar um pouco depois disso, tem determinado muito o perfil dos governadores do Estado desde o fim da ditadura. Sim. Mas no tema da ciência e tecnologia e da dependência tecnológica, o Brasil se desindustrializou muito nos últimos 30 anos. E o que nós tínhamos de complexo médico-industrial, complexo econômico-industrial da saúde, ele foi desmontado em grande parte. Então, hoje, nós somos um país que nós tivemos que ficar reféns de importação de máscara da China. Até máscara. Até máscara. Nós tivemos que comprar ventiladores da Itália, de outros países. E uma agenda para um governo futuro que tem que ser enfrentada é a agenda da reindustrialização do Brasil, de uma agenda de industrialização que vem junto com a agenda de desenvolvimento tecnológico e que pode utilizar o poder de compra da saúde para induzir a criação de indústrias nacionais e que vão vender para o próprio Estado, para o próprio Sistema Único de Saúde. De maneira que os 3,8% do PIB público aplicado em saúde, grande parte dele possa servir para poder comprar também as tecnologias e os insumos, os materiais produzidos pela indústria nacional, ou pelo menos produzidos no Brasil.
E essa é uma perspectiva interessante porque é uma perspectiva estratégica. Só que ela depende muito mais, Neto, de uma agenda nacional do que uma agenda local. Porque é a União que domina o câmbio, reserva, que domina grandes políticas de desenvolvimento produtivo, É muito de PDPs. difícil. Eu tenho conversado com alguns empresários do setor, né, do setor produtivo e alguns também ligados à ciência e tecnologia, à inovação. E hoje você consegue importar um equipamento pronto muito mais barato do que os componentes, se a pessoa quisesse montar o equipamento aqui, produzir aqui. Por exemplo, você compra o microchip, os equipamentos para montar o equipamento, mas algumas vezes você tem que pagar até 100%, mais de 100% de imposto sobre isso. E aqui a gente está com uma situação, como é que a gente vai sair desse mecanismo de vender commodities, que é muito importante, né? O pessoal fala muito no agronegócio e tudo, mas o Espírito Santo vende café, mármore, granito, cachaças aço, boas, minério, né? Cachaça boa, mamão, papaya. abacaxi. Mas a gente tem uma dificuldade de fortalecer a indústria, né, local, principalmente no ramo de ciência e tecnologia, né? Como é que a gente vai sair desse impasse? A saúde tem sua parcela de contribuição. Na área da ciência, tecnologia, inovação e do ensino, nós demos passos importantes que não tem paralelo anterior na história do SUS Capixaba. O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, ele gere quase 200 milhões de reais em bolsa de ensino, pesquisa e inovação. Talvez o ICEP coordene o principal programa de inovação do Estado. No entanto, nós reconhecemos, na criação do ICEP e da legislação dele, que os recursos de custeio do SUS e os municípios deveriam fazer parte de um ecossistema de inovação. E a inovação, ela não diz respeito a uma engrenagem, a uma engenhoca nova que a gente vai no laboratório e constrói e apresenta. A inovação está muito mais relacionada à melhoria de processos, produtos e serviços. A capacidade de você poder viver um processo de trabalho, reconhecer necessidade, refletir sobre ele, reconhecer necessidade de melhorias e apontar outras formas de fazê-lo com melhores resultados. E aí nós criamos um programa que ele enfrentou problemas crônicos do SUS Capixaba. Nós temos uma característica comum de todos os países que tiveram atenção básica resolutiva e exitosa. A atenção básica desse país ela recrutou médicos especialistas em medicina de família e comunidade, que não é o generalista recém-formado. É uma residência, é uma especialização que você faz, que a gente chama dos médicos especialistas em gente, no cuidado integral, que são capazes de resolver até 90% dos problemas que chegam até eles no consultório. No Brasil, nós lá no passado desenhamos uma atenção básica baseada no generalista. Outros países decidiram que para atuar na atenção básica deveria ser especialista nessa especialidade médica, que é o caso de Cuba, Espanha, Portugal, Canadá, diversos países. E aqui no estado nós tínhamos menos de 90 médicos de família e comunidade titulados com registro no Conselho de Medicina e que a grande maioria atuava na rede privada, porque até os planos de saúde já estão apostando também na atenção primária privada, porque ela é mais sustentável do que aquela loucura de você ficar pulando de especialista toda hora, assim que tem uma dor de barriga, pode ser o gastro, pode ser o urologista, pode ser patologista, uma dor de barriga pode ser um monte de coisa. E aí, no plano de saúde, a pessoa fica pulando de especialista em especialista. Eles mesmos já reconheceram que se tem um médico resolutivo, um médico de família e comunidade, que vê a pessoa como um todo, ele é capaz de poder dar um cuidado mais qualificado também a menor custo. E isso acontece no SUS. Só que nós precisávamos criar mais de 1.000 equipes da família e tínhamos que ter mais de 1.000 médicos de família e comunidade especialistas para atuar nelas. Como fazê-lo, Neto? Até porque, Nésio, até a rede privada também se ressentia de falta de especialistas, né? Muita gente que tem plano de saúde, às vezes espera 6 meses por uma ou outra especialidade. Às vezes quem não tem o plano de saúde, quem só tem o SUS, e a maioria, né, do Capixaba só tem o SUS, e que bom que o SUS está se organizando, e acha que o plano de saúde lá é mil maravilhas. Nem sempre é, né? Nem sempre é. Mas como resolver, então, o problema da formação de médicos especialistas? Vamos contratar, mas se no mercado não tem quantidade para contratar, tinha menos de 90 especialistas, nós decidimos transformar
atenção básica, as unidades básicas de saúde, em espaços de formação profissional contextualizada. E criamos um programa dentro do nosso instituto de especialização em serviço na lógica da educação pelo trabalho de 3 anos, onde durante 3 anos um grupo de especialistas iria treinar pessoas que iriam trabalhar de segunda a sexta na atenção básica do Estado. Resultado, vamos chegar agora a 1.000 equipes de saúde da família no Estado do Espírito Santo, um Estado que tinha pouco mais de 600 equipes há 4 anos atrás, e que ampliou, saiu da 4ª pior cobertura da saúde da família do Brasil e já está entre as 10 melhores coberturas do país. E com a autorização do governador de ter lançado um programa de construção de novas unidades básicas de saúde, onde nós já depositamos a primeira parcela para os municípios capixabas construírem 87 unidades novas, e nessas 87 unidades novas cabem 232 equipes novas de saúde bucal e 232 equipes novas de saúde da família. E há 2 semanas atrás o Ministério publicou o credenciamento de mais 120 equipes nas 909 que já tínhamos. Então, se a gente trabalhar com perspectiva, nós podemos chegar nos próximos 2 anos a 1.200 equipes de saúde da família no Estado do Espírito Santo. Então, isso que eu ia te perguntar. Você mostrou o cenário de quando você chegou, né? Como é que foi, como está sendo, mas agora abre-se uma perspectiva, né, para o próximo mandato. O governador Renato Casagrande é candidato à reeleição, né? No momento é pré-candidato, o registro até o dia 15, né? Semana que vem já vai estar, todos os candidatos aí já vão estar com o time na rua. Então, qual é a perspectiva para o próximo mandato? O que você vislumbra para os próximos anos, com base no que você já está fazendo e no que a Assembleia pode te auxiliar? Neto, outro dia, fazendo a reflexão, eu gosto muito de ouvir. O bom gestor tem que saber ouvir, tem que ter sensibilidade. E ele não pode ser vaidoso, ele não pode ser soberbo. Ele tem que ser tem que ter firmeza nas convicções, mas ele não pode ser cego à realidade, aos fenômenos objetivos. Eu, em um domingo, decidi ligar para 4 secretários municipais de saúde. Um deles foi o secretário de São Mateus, o Henrique, amigo meu. Falei, Henrique, querido, seja sincero comigo. Fala a verdade, abre o coração, diz o que funciona, o que não funciona. Eu estou aqui para ouvir de ti crítica, elogio, o que você quiser. Como é que está a situação? E ele foi falando e em determinado momento ele fala assim, Nésio, as grandes decisões já foram tomadas. Agora é ajustar a engrenagem. As decisões mais difíceis já foram adotadas. Eu falei, mas, Henrique, ainda tem gente que fala da regionalização, gente que fala, mas a gente aumentou o serviço aí no CRE, a gente tirou muitas especialidades que antes o pessoal de São Mateus e da região norte tinha que ir para a Grande Vitória. Como é que está isso de maneira objetiva? O que tu me fala sobre esse assunto? Ele falou, Nésio, eu tinha 3 ônibus por dia que iam para Vitória. Hoje eu tenho 1 e eu não consigo encher. Porque quase tudo agora eu faço na minha região. Que bom. Então, nós imprimimos em plena pandemia um processo de regionalização da saúde que vai dar que neste exato minuto está dando um salto gigantesco. Nós decidimos criar, em pactuação com os municípios, 14 micropolos regionais de especialidades médicas, onde em cada micropolo desse, 21 especialidades médicas micro-regionalizadas. Tem gente que está falando por aí de regionalização da saúde. Enquanto a gente está falando da regionalização, nós já estamos falando da micro-regionalização. Porque em pactuação com os municípios e colocando 24 milhões de reais em cofinanciamento da média complexidade, nós já no Caparaó temos um micropolo implantado, onde das 21 especialidades já tem 16 em funcionamento, em que os pacientes não vão mais nem do Caparaó para Cachoeiro. E o impacto é muito grande, né, Nésio? Outro dia eu conversei com um prefeito de interior e ele estava dizendo como é importante o fluxo de pessoas que vão para os hospitais, né, do município dele, porque muita gente não tem essa noção, né? A economia dá uma girada, né? Porque muitas vezes hotéis, bares, restaurantes, comércio de modo geral, né? E aí você tinha antes somente grandes municípios como polos, e agora, por exemplo, o governador Casagrande autorizou, na verdade autorizou não, ele falou, Nésio, temos que abrir ortopedia. Abrimos ortopedia em Venda Nova do Migrante,
ortopedia em Guaçuí, ortopedia em Itapemirim, ampliamos a ortopedia da Santa Casa. E só que Guaçuí, quando a gente fortalece o papel daquele hospital na microrregião, ele incrementa em serviço, incrementa em receita e fortalece aquela microrregião também. Que são novas clínicas, né? Novos equipamentos, tudo que gira em torno da saúde se fortalece. Não só o que já está funcionando e outras coisas novas aparecem. E esses hospitais, quando eles incrementam em resolutividade e investimento, daqui a pouco tem residência médica, residência multiprofissional, tem cursos da área da saúde. Eles começam também a desenvolver outras atividades. E a própria atividade privada deles passa a ter um papel importante com o SUS e que também pode ser complementado com lá 5, 6, 8% da atividade dele também na rede privada. Agora, se você tira o SUS daquela estrutura, nem a rede privada se mantém. Sim. Então, o que o governador Renato Casagrande decidiu fazer com o Sistema Único de Saúde do Espírito Santo, eu reconheço hoje, sem nenhuma falsa modéstia, Neto, não tem paralelo anterior. Nós melhoramos o serviço de neurocirurgia no interior do estado, abrimos serviço de atendimento a AVC na região sul, ampliamos o serviço do Hospital Central, e o que aconteceu? 30% de redução de morte pelo AVC no estado do Espírito Santo entre 2018 e 2021. O que aconteceu nesse período? O SAMU. O SAMU se expandiu, o tempo de resposta é fundamental. Você tem uma janela para atender um infarto, você tem uma janela de tempo para atender um AVC. Se perder aquele tempo, já pode ficar uma sequela naquele paciente. Com o SAMU, a resposta é mais rápida. Com a modernização da regulação, a resposta é mais rápida. Com a ampliação dos serviços do Hospital Central e também no interior, a intervenção garantida ela era mais efetiva. E o Estado já vem começando, então, a apontar desempenhos nos indicadores de mortalidade de adultos e também de crianças. A perspectiva nossa para os próximos anos é o quê? Como disse o secretário de São Mateus, o Henrique. As grandes decisões foram tomadas, agora é azeitar a engrenagem, calibrar e seguir com o movimento, porque nós temos alguns gargalos ainda. Então, eu me ressentia muito quando estava na gestão, porque você quer implementar uma gestão profissional, né, que se dedica a cuidar de prioridades, fazer o que é certo, mas ainda tem aquelas pessoas que são acostumadas com as velhas práticas. Por exemplo, é muito comum em cidades do interior motoristas de ambulância serem vereadores, né? Chegam até a ser prefeitos. Não é à toa também em todo o estado. Então, quando eu te perguntei aqui de como você encontrou a realidade, porque eu já vivenciei, né? Já fui deputado estadual, já vivenciei aqui como é que era a política, e existia essa coisa de pegar pelo braço e tentar ajudar, não em ordem de prioridade, mas aquele amigo, eleitor. Esse é um gargalo que eu já deixei a prefeitura já tem 2 anos, né? Lutei muito para combater isso. Não sei como é que você enfrenta isso aqui no estado, não sei se a proporção é tamanha, não sei se a escala é maior por se tratar do estado, mas essa é uma dificuldade muito grande. Ainda tem aquela coisa também dos profissionais que têm plantões, que às vezes não conseguem, pega 2, 3, não consegue cumprir. Neto, a gente precisa fazer com que o sistema funcione no modo automático. Toda intervenção humana, fora de processos bem estruturados, ela pode gerar uma experiência muito mais próxima ao clientelismo, ao fisiologismo, do que uma boa política pública. Só que o sistema tem que funcionar, Neto. Eu lhe confesso, do jeito que funcionava antes, se não fosse o político tentar resolver, morria mais gente. Porque o sistema era muito ruim. Mas vicia, né? Só que ele era montado para ter aquele desempenho. Ele era montado para poder depender da compra de um segmento da saúde privada do Estado. Ele era montado para poder ter o resultado que dava. Nós decidimos montar um sistema para dar novos resultados. Nós chegamos a ter, há 15 dias atrás, menos de 55 solicitações na tela da regulação do Estado, na rede pré-hospitalar do Estado inteiro. Agora, pouco antes de sair da Secretaria, tinha 91 solicitações. E a grande maioria há menos de 48 horas. Antes, Neto, era 450 solicitações. Num bom desempenho, era 350. Hoje, o sistema de saúde funciona num modo automático em proporções infinitamente melhores do que foi em qualquer outro momento. Os secretários municipais mais antigos me dizem assim, Nésio, a gente vai conseguir manter esse desempenho depois? Eu falei, vai. Vai porque a gente não fez hospital de campanha.
Vai porque tem um legado, porque tem melhorias sendo implementadas nos hospitais. Agora, Neto, o município tem que funcionar direitinho. Quando o município é organizado e funciona direitinho, tudo é melhor. Tem uma amiga minha, secretária de São Roque do Canaã. Vai lá em São Roque, visita São Roque, pergunta como estão as filas da média complexidade ambulatorial. Ela fala, Nésio, tá tudo andando. Tá tudo andando. Meus profissionais estão na regulação formativa, respondem, eu monitoro, acompanho. Aumentou o volume e ficou mais rápido. E ficou mais rápido, não tem fila. Ele tá numa perspectiva. Agora, quando o município ainda não implanta o sistema que o Estado adotou, faz o profissional preencher papel, guarda papel em caixa, demora um mês para digitar no sistema de regulação ambulatorial do Estado um pedido. Aí, de fato, é ruim ter desempenho, não por culpa do Estado, mas porque ainda, às vezes, existe um vício, existe um processo que não foi implementado. No entanto, eu te digo uma coisa, hoje a regra no Estado é uma excelente adesão dos municípios. Nós temos tido reuniões semanais com os gestores municipais, em torno de 58, 63 participam de maneira fixa, em alguns momentos temos até 75 secretários participando das reuniões. E o feedback deles, o retorno, é muito positivo. Então, essa capacidade que o governador Casagrande deu de poder dialogar com todo mundo, independente de política, de ideologia, e muito focado em resultado, tem sido fundamental. E eu acho, Neto, que se a gente conseguir acumular mais forças e talvez ter uma Assembleia Legislativa com novos quadros, são mais de 9 deputados que não vão disputar a eleição. Sempre muda, né? Geralmente a mudança gira em torno de 50%. E existe uma questão que eu acho que é meio que já característica do eleitor capixaba. Apesar de que a gente elegeu alguns outsiders em alguns momentos, por regra, ele está escolhendo gente que é madura, gente que é experiente. E aí eu sou um entusiasta da sua eleição. Vai ser diferente da campanha passada. Vai ser diferente de 2018, que foi um ponto fora da curva. Eu sou entusiasta da sua eleição. Eu acredito, Neto, que você tem grande chance de poder, na Assembleia Legislativa, cumprir um papel super destacado, dada a sua qualidade moral, a sua qualidade política, a sua trajetória, a sua experiência como gestor, como parlamentar, pode dar um novo ritmo, um novo tom de qualidade ao papel da Assembleia Legislativa no protagonismo tanto de iniciativas de leis próprias, como também participar de uma agenda de transformação de um segundo governo Casagrande. Eu acho que isso é imprescindível, né, Nésio? Porque é preciso dar um novo tom para a política, né? Como eu falei, já fui vereador, tive uma passagem pela Assembleia, mas a minha experiência maior foi lá durante 8 anos na gestão da prefeitura. E assim, quando você planta, você colhe. Não tem como você não colher. E é meio que... Outro dia o cara falou comigo assim, porque não tem receita de bolo. Não tem, sim. Se você faz o que deve ser feito para modernizar a gestão, profissionalizar, fazer o dever de casa, né? Você colhe os resultados, né? Baixo Guandu, por exemplo, a gente conseguiu dobrar a arrecadação, né? Isso não é para qualquer um. Acho que poucos municípios do Brasil, se a gente fizer um estudo, conseguiram dobrar a sua receita durante 2 períodos de mandato, né? Durante 8 anos. A gente encontrou a prefeitura com cerca de 60 milhões de reais em caixa ano e entregamos aí passando de 130. Quer dizer, hoje, inclusive, o município de Baixo Guandu, ao contrário do que a gente gostaria, paga o maior salário de prefeito. Em vez deles investirem no serviço público, investiram na classe política, né? Aumentaram o salário de prefeito, vice-prefeito, vereador, fizeram uma má política. Mas em relação à política estadual, eu acho que nós temos bons nomes aqui, né? A política é muito dinâmica, tem um espectro partidário muito grande e mesmo com diferenças, né, divergências ideológicas, a gente consegue sentar à mesa para conversar. Acho que a gente consegue, fazendo uma política desse nível, né, a gente consegue buscar as convergências, né, para arrumar, e eu acho que o norte tem que ser sempre a melhoria do serviço público e a melhoria da qualidade do serviço na ponta lá para o cidadão. Eu estou muito preocupado em fazer as discussões técnicas, mas muito voltado para essa questão da ciência, tecnologia, da inovação, porque eu acho que não tem outro rumo, né? Nenhum país conseguiu se modernizar, se industrializar, produzir riqueza, né? Emprego, renda para a sua população. Primeiro, sem investir em educação e sem investir em ciência e tecnologia para conseguir inovar. Neto, a gente deveria estar gastando
6, 7% do PIB em saúde pública e, no mínimo, 3,5% do PIB em inovação e desenvolvimento tecnológico. A gente gasta 3,8% do PIB em saúde pública e menos de 1% do PIB em desenvolvimento tecnológico. Sim. Então, assim, é de fato a ausência de uma agenda de transformação que busca desenvolvimento econômico e que possa fortalecer um projeto de soberania O nacional. Brasil se acostumou com o boom de commodities, esqueceu de fazer o dever de casa, né? É. E aí a gente vê que os outros países que... o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980. Né? A China, inclusive, vinha para cá, e não só a China, outros países vinham para cá para ver qual era o segredo. A gente parou no tempo, né? Nos últimos 40 anos aí, a indústria nacional declinou muito, a gente viu as commodities dar uma elevada, a gente percebeu que com a descoberta do pré-sal, muita gente sentou e achava que aquilo ia ser a salvação, né? Até tentaram, né? O governo federal tentou criar o Fundo Soberano, que investia em saúde e educação. A gente viu que de lá para cá a coisa não aconteceu. Essa coisa de commodities gera aquela coisa da chamada doença holandesa, né? Na Holanda, eles, com o advento do petróleo e do gás, a Holanda vende 10% do gás para a Europa, né? É muita coisa. Mas ali, a partir da década de 60, eles perceberam que o boom da commodity supervalorizou a moeda e eles não fizeram o dever de casa. E aí eles passaram a importar muitos produtos tecnológicos, principalmente, né? E é isso que não pode acontecer no Brasil. A Venezuela é um exemplo disso, né? Exporta muito petróleo, tem uma grande jazida. Mas, recentemente, a Venezuela mudou a política econômica. Está investindo mais em ciência e tecnologia? Não, a Venezuela passou muito tempo, principalmente durante o período do Chávez e os primeiros períodos do Maduro, num processo chamado revolucionário bolivariano, muito caracterizado por legislações que apresentavam uma perspectiva muito avançada, mas com uma política econômica muito imatura, muito infantil, vamos dizer assim, em termos econômicos, e que não era capaz de apontar bons indicadores de desenvolvimento econômico para o país. Recentemente, o Maduro deu uma guinada muito grande, mudou a equipe econômica, está trabalhando numa outra perspectiva do que nem o Chávez e nem os primeiros períodos dele trabalharam na Venezuela. Então, assim, a Venezuela talvez pode se tornar, nos próximos anos, uma experiência com um desempenho melhor do que aquele que ele teve em períodos anteriores. Porque também, claro, temos que reconhecer que na Venezuela tinha um bloqueio, tinha toda uma tentativa de sabotagem econômica, política, mas com tanto recurso de petróleo que eles tinham, a capacidade de desenvolver indústria nacional, mercado interno... Quando você olha para o leque de exportações lá, você vê petróleo, né? Você vê tudo marrom lá. E quando você olha para os países desenvolvidos que têm uma qualidade de vida desejável, né? Aquilo que a gente sonha, eles exportam conhecimento e produtos de alto valor tecnológico, né? Então, essa coisa da doença holandesa reflete muito o que o Brasil vive, o que a Venezuela viveu. Você falou que está mudando, espero que sim. Espero que sim, porque não tem outro caminho, né? Deixa eu tocar no assunto, Neto, aqui, que eu queria muito poder falar nesse podcast, porque com muita frequência se repete que o capixaba é conservador. Até você falou outro dia, um texto do seu discurso, que virou um ninho do bolsonarismo. É fato, existe um ninho bolsonarista aqui no Estado consolidado. Só que a regra histórica do Espírito Santo, desde o fim da ditadura, desde o Camata, foi eleger governadores alinhados com uma agenda muito mais civilizatória e progressista do que com uma agenda ultra-reacionária e conservadora. Historicamente, sim. Historicamente, sim. Então, vamos lá. Camata era uma pessoa, na questão social, retrógrada ou progressista? O Camata ele teve a origem na arena, né? Depois foi para o Mas MDB. Aí a elite capixaba, para conseguir eleger alguém, né, que não fosse da arena, porque ele acabou saindo, buscou o Camata, porque o candidato seria Max Mauro, né? E aí ele
conseguiu vencer a eleição. Naquela época também o PMDB elegeu quase todos os governadores, parece que 26, né? Mas na agenda nacional, que estava posta naquele momento, e na agenda social, qual que é a memória histórica do capixaba dele? Ele fez o governo progressista. Progressista. Você pega todos eles que passaram depois pelo PDT, nos anos 90, o primeiro governo do PT. Depois do Camata veio o Max Mauro. Max Mauro. Fez um baita governo, saiu do governo com 86% de aprovação. Depois elegeu o sucessor. E, aliás, o sucessor dele foi o Albuíno, do PDT. O primeiro governador negro do Brasil, do ao lado do Alceu Colares, lá do Rio Grande do Sul. Depois do Albuíno, veio o Vitor Buarque, do PT, tinha sido prefeito de Vitória. E depois do Albuíno veio o Zé Inácio. Que depois virou mais... Era do PSDB, né? Mas naquela época ele não era uma pessoa de extrema-direita. Não, era um democrata, né? Acima de tudo. Né? Não era nenhum reacionário. Você não tinha antigamente esses debates de baixo nível como você vê a eleição hoje. do PT aqui foi a eleição contra quem? Em 90 Quem que era que dizia 3 dias para a bandinagem sair do Espírito Santo, senão vão mandar matar? Triste lembrança, né? Não vou nem citar o nome. A gente teve uma experiência aqui com... Ele foi um pseudo desse que está aí. Naquela época, quem que apoiou o PT a derrubar? A sociedade se uniu. Todo mundo se uniu. A expressão majoritária do pensamento político capixaba, que determinou o resultado das eleições majoritárias como regra no Estado, ela foi muito mais próxima de uma agenda ligada a uma agenda civilizatória, progressista, e que oscilou na agenda econômica entre posições mais neoliberais e posições neo-keynesianas, neodesenvolvimentistas. Então, a agenda que mais determinou a macropolítica capixaba, ela não foi a agenda reacionária. Essa agenda, tem candidato ao governo do Estado que está precisando nacionalizar a sua figura, a sua candidatura, com dificuldade de discutir o projeto do Estado, porque eles estão reféns de uma nacionalização, de uma polarização, que aqui no Estado se rejeita essa polarização. Casagrande conseguiu agrupar uma frente amplíssima que agrupa setores avançados do Estado do Espírito Santo, que toda a engrenagem da política capixaba em torno de uma agenda de desenvolvimento para o Estado, tanto na área econômica quanto na área social, hoje está alinhada com o governador. O governador não precisa polarizar a eleição do Estado para poder apresentar um projeto para o Espírito Santo. Diferente de outros setores que estão tentando se agarrar, até estão se dividindo num campo mais extremista, que tem lá uns 10%, 18% talvez do eleitorado simpático a essa agenda. Extremista, acho que é menos. Não, eu estou falando simpático à agenda mais conservadora, mais ligada à polarização nacional ao presidente, e que é diferenciada do ponto de vista do comportamento de outros estados. Eu acredito que a gente precisa, como capixabas de nascimento e por opção, passar a nos reconhecermos mais no espelho com a perspectiva de um brasileiro de características civilizatórias. Só pega os principais veículos de comunicação do Estado. A Gazeta. A Gazeta é um veículo que tem uma pauta progressista, civilizatória, discute temas extremamente avançados. E os demais veículos também. Pega a Folha Vitória, pega outros veículos daqui do Estado. Você não encontra um ranço conservador, reacionário, atrasado, né, no cerne editorial desses grandes veículos. Pega a Federação da Indústria. É um grupo da economia capixaba avançado, que não topa essa agenda pequena de bandido bom, bandido morto. Não sei porque né, esse pessoal sabe que a gente, numa situação de caos institucional, né, fora da democracia, o fracasso é certo. Né? Sem dúvida. Se na democracia a gente está conseguindo, a duras penas, caminhar, fora dela, aí é barbárie. Né? Ninguém está a fim de arriscar o próprio pescoço. Eu acho que esse clima maravilhoso que o Espírito Santo tem, essa possibilidade de você... Eu moro em Cariacica, adoro morar em Cariacica. Eu poder estar em Cariacica, subir 50 minutos, estar numa temperatura melhor, andar mais 20 minutinhos, estou na praia, subo 3 horas, estou numa praia maravilhosa, como lá na região norte do nosso estado, desço um pouquinho, estou em praias maravilhosas na região sul do estado. Eu acho que isso tem feito bem para o DNA ideológico do capixaba como regra geral. A gente tem um estado que precisa cada vez mais se reconhecer como um estado vanguardista em diversas agendas civilizatórias. E dá para fazer
possivelmente, num novo governo Casagrande, talvez uma das experiências mais progressistas de governo dentro do nosso país. Sem dúvida. E se a gente tiver um presidente da República que tope essa agenda civilizatória e que rompa com esse período meio escuro que a gente viveu, eu acho que tanto na área econômica quanto na área social é possível ter no Espírito Santo, nos próximos 4 anos, uma experiência muito diferenciada, Neto. Eu tenho otimismo, mestre. Eu sou um otimista. O Espírito Santo é um estado diferenciado, né? A gente cresce acima da média nacional. A gente tem uma realidade que existem problemas, é claro que existem. Aliás, nós não estamos despregados do Brasil, né? Nós fazemos parte da federação. Há desemprego, há muita gente passando fome. Houve um empobrecimento, né, da população brasileira e muitos dos brasileiros estão morando aqui, é claro, né? Mas a gente consegue se encontrar. Se a gente conseguir dialogar, academia, governo, em setor produtivo, conseguir investir mais em produção, em tecnologia, a gente consegue sobressair. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. Quantos estados têm um fundo soberano? Quantos estados têm uma capacidade de investimento em custeio tão estável e tão bem organizada como o estado do Espírito Santo? O problema nosso já não é nem mais aquela falta de recurso, né, Nézio? Agora é a gente conseguir investir bem o recurso, né, para conseguir fazer a gente prosperar. Essa é a agenda da extrema-direita, né, de que bandido bom, bandido morto, que é preciso encarcerar a pobreza. Todo mundo, a pobreza. O Espírito Santo é um exemplo disso. Olha, aqui nós temos uma população de um pouco mais de 4 milhões de pessoas, né? A gente tem a população carcerária que passa de 20 mil presos. A Bahia tem mais de 3 vezes a população do Espírito Santo e tem menos presos do que a gente. Então a gente tem uma sociedade que encarcera muito, que prende muito. E quando a gente olha para os dados, né, da segurança pública, a gente percebe que ainda existem problemas a serem solucionados. Quer dizer, não adianta prender, né? Mas a taxa de homicídio, de homicídio vinculado à atividade da segurança pública é a terceira menor do Brasil. É a terceira polícia que menos mata do Brasil. Tem diminuído. Antes de você chegar aqui, a nossa realidade era muito pior em relação à segurança. Você falou que chegou na greve. Na greve, né, da PM, em 2017. Né? 2017. A gente tinha uma realidade de feminicídio, né? A gente chegou a ser os primeiros, né, do país. A gente conseguiu dar uma melhorada, mas a gente precisa de avançar muito para conseguir chegar ao patamar que a gente deseja. E o número geral de homicídios, a gente também liderava. E a gente percebe hoje que, olhando, a gente conseguiu dar uma avançada. Só que isso não é geração espontânea, Neto. Qual que é a posição clara do governador sobre as armas? A segurança pública, porte de arma, é função do Estado, não é função da sociedade civil. Quanto mais armas, mais risco dessa arma chegar num bandido, mais risco de crimes de proximidade com arma de fogo. Quanto mais armas, mais insegurança. Sem dúvida. Entendeu? E você ter uma polícia militar fortalecida, empoderada, com concurso, com contingente recomposto, é fundamental para o Estado. Qualquer sistema de saúde político precisa das Forças Armadas. Digo Sim. isso por ter vivido Polícia militar bem armada, bem equipada, né? Treinada. Tecnológica. Tem que ter. Tem que ter. Entendeu? E existe uma agenda hoje muito mais próxima dessa perspectiva no Estado do que a agenda neoliberal que sucateava a polícia, que não dava progressão, de uma agenda que perseguia a corporação. E hoje não é a agenda que está colocada no Estado. Hoje é uma agenda de diálogo, de liderança firme. E isso é importante para a experiência brasileira ter um Estado com essas características. Eu tenho, assim... a gente pode pegar... Lá no Tocantins, a senadora Cátia Abreu falava da necessidade de criar no Brasil uma grande classe média rural. Que parte do projeto de desenvolvimento para o Tocantins era criar uma classe média rural no campo do Tocantins, no norte do Brasil. Isso é algo que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem uma classe média rural larga, grossa na pirâmide. Uhum. E isso dá
características de desenvolvimento econômico para os pequenos e médios municípios e para o Estado muito interessante. Muito mais parecido à experiência, talvez, de outros estados como Santa Catarina, com menos desigualdades sociais, do que estados que não viveram a experiência de colonização e de sucessão de bons governos, como teve o Estado do Espírito Santo. Então, assim, as características de potencial de desenvolvimento que o Estado tem são muito peculiares. A quantidade de portos que o Espírito Santo tem, a nossa conexão rodoviária. Então, eu, particularmente, acho que o Espírito Santo é um estado que inspira, que apaixona. Acho que a gente tem um momento eleitoral de grande oportunidade para o povo capixaba escolher pessoas experimentadas. Não é hora de, com tanta possibilidade, com tanta oportunidade, apostar em aventureiro. Aventureiro não dá certo em lugar nenhum. Mas a gente falou aqui sobre a questão da importância de formar, né, as forças policiais, as forças armadas, melhores do que temos hoje. Mas o poder é civil, né, Nézio? O poder é civil. O poder é civil. O poder deve ser civil, né? Sem dúvida alguma, né? As Forças Armadas, o Exército Nacional, eles foram fundamentais para constituir a República, para poder conquistar a independência, construir nosso projeto nacional. E eles devem ter o seu lugar na história e na República muito bem protegido e resguardado. Sem dúvida nenhuma. E isso tem que ser reconhecido. Mas o poder é civil. E eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia por qualquer vertente autoritária e acredito que a gente precisa lutar com todos os campos democratas para defender o resultado das urnas. Porque aquele cidadão que acha, né, que defende a partidarização, né, das forças de segurança, ele não, às vezes não se coloca do outro lado, né? Talvez ele tenha que imaginar que, e se fosse o contrário, né? Se o jogo fosse o outro, será que ele ia gostar? Estou falando isso porque essa semana a gente está vendo aí essa efervescência de manifestações plurais da sociedade, né? Muito além de partidos, né? Muito além de sindicatos, mas Febraban, Fiesp, entidades empresariais, etc., de toda a sociedade, que estão defendendo o óbvio que é a democracia, né? Foi lida a carta no dia de, acho que foi ontem, né? A carta aos brasileiros e brasileiras pela defesa da democracia. Isso repercutiu no Brasil todo, aqui no Espírito Santo também. O que você viu desse movimento aí? O que você achou? Eu acho que a gente tem uma nova oportunidade de a gente fazer com que o Brasil se reencontre com um campo democrático. 2018 foi um ano muito perigoso para o país. Foi um ano que o grau de ódio, de superficialidade, de mentiras alcançou ocupar espaço na política de maneira muito perniciosa. E desde da reeleição da presidenta Dilma, quando passa pelo golpe, a gente vê que era uma sucessão de uma agenda negativa, de avanço de uma agenda negativa para o país. E que resulta em 2018 com a eleição do atual presidente da República. E que setores democráticos da história política do país acabaram vacilando em alguns momentos. E neste momento você tem da direita à esquerda novos grandes consensos. Um grande consenso que foi construído dentro da pandemia foi o SUS. Hoje, aquelas teses neoliberais de voucher da saúde, vamos privatizar o SUS, isso não tem espaço na cena política brasileira. Assim como um outro novo consenso civilizatório está se alcançando em torno do quê? Da defesa do resultado das urnas, da defesa das instituições. Em 2018, se atacavam as instituições da República de maneira muito fácil e irresponsável e com grande eco nas redes sociais, em setores da sociedade. Mas qual foi o resultado? A ausência de uma agenda de emprego, a ausência de uma agenda de industrialização, a ausência de uma agenda capaz de promover justiça social, o retorno do Brasil ao mapa da fome, a beligerância, a guerra com os entes subnacionais, e não o convite a um governo de união nacional, de concertação, de pacto nacional. O Brasil perdeu muito com toda essa polarização, com essas divisões. Eu lhe digo, Neto,
O SUS é um espaço muito republicano, muito apartidário. Eu não teria dificuldade nenhuma e não tenho dificuldade de me relacionar com o governo federal, com o Bolsonaro, com os ministros que ele colocou. Minha relação com o Pazuello era uma relação excelente. O Pazuello era um boa praça, uma pessoa afável, de fácil trato no Ministério da Saúde, um general das Forças Armadas. E a relação nossa com ele era tranquilíssima. Nós não nos ocupamos de criar rótulos e, com rótulos, atrapalhar a relação. Nos preocupa conteúdo. Nos preocupa projeto, problemas concretos e como solucionar e como envolver o Estado nas suas obrigações com responsabilidade. Então, da nossa parte, eu digo nossa parte dos campos democráticos, populares, da liderança que o Casagrande deu ao nosso comando político no Estado, nós não tínhamos nunca tivemos interesse de brigar com o governo federal. Só que a todo momento era crítica ao governador, não tem agenda, crítica, o governo federal não tem agenda. Uma resposta atrasada nas questões da pandemia, reativa, e a gente perdeu. Mas a gente topava um diálogo sempre, como topamos até o dia de hoje. A relação com o ministro da Saúde é uma relação excelente. A relação com o Ministério da Saúde, com os secretários nacionais, é uma relação republicana. Mas, infelizmente, a gente percebe que eles têm um teto baixo. Eles têm algumas desautorizações para algumas agendas. E aí você pode colocar o melhor quadro da saúde pública, o melhor gestor no Ministério da Saúde. Se ele tiver desautorizado a estabelecer algumas agendas, ele não vai conseguir desenvolver, por mais democrata, por mais avançado que ele esteja. Então, eu acho que o Brasil, infelizmente, ganhou um teto baixo para as suas instituições nesse período, Neto. E aí... Mas vamos lá, venhamos e convenhamos. A gente denunciou o golpe em 2016. Todo mundo sabia que não tinha nenhuma razão, nem moral, nem legal, né? Criaram uma razão política, né? Por isso que se deu o golpe. Mas a gente dizia, lembra? A gente dizia que... Dilma disse que o golpe era contra os negros, contra as políticas sociais. Mas a gente dizia assim, estão abrindo a caixa de Pandora. Depois vocês não vão conseguir conter o que vai sair daí. Mas hoje é um momento de reconciliação, Neto. Hoje é um momento de superar qualquer mágoa do passado. Mas aí houve o golpe, depois houve, né, a Lava Jato, a prisão do Lula, depois a eleição do presidente, esse governo sem agenda, um governo de desconstrução. Mas eu queria chegar no ponto. Esses 5 séculos que a gente viveu, né, 350 anos de escravidão, que resultou na realidade que nós temos hoje. A ideologia do Brasil foi sempre a ideologia de pilhar, matar, estuprar, né? Que convive no nosso meio, em muitos setores da sociedade até hoje. Não à toa que existe ainda muito machismo, muito racismo, muita opressão, desrespeito à lei, etc. Então, não foi uma certa falta de cuidado também, de cuidar da própria democracia, de fazer a população, em vez de só ficar votando, porque a população geralmente ela só se preocupa com a democracia na época de votar. Depois que depositou o voto lá, muitas vezes ela se esquece de quem votou, né? E ela fica esperando os resultados. Nós não conseguimos consolidar no Brasil ainda uma democracia mais atuante, uma democracia onde a população consiga não só votar, mas participar das decisões, né, decidir. Quando você faz um orçamento participativo, por exemplo, muitas vezes você faz, num grande bairro da cidade, você conta lá com poucas pessoas. As pessoas perderam, se é que já tiveram alguma vez aqui no Brasil, a vontade de se relacionar com o poder público. As pessoas não se sentem representadas, nem mesmo quando elegem o seu candidato. A política ficou uma coisa muito distante assim, das pessoas, e eu acho que isso enfraqueceu a ideia genuína da democracia. Eu acho, Neto, que tem isso que você está colocando, né? Parte da sociedade ela está permeada por essas culturas medievais, por essa agenda de violência, ao mesmo tempo que o outro lado também existe. O brasileiro, como um cidadão hospitaleiro, gentil, criativo, colorido, sambista, que desenvolveu uma série de estilos musicais, artísticos, e que derrubou a ditadura, que derrubou o presidente eleito, que se mobilizou em agendas de resistência ao neoliberalismo nos anos 90,
que organizou os maiores fóruns sociais mundiais, o brasileiro que se articula no mundo numa agenda multilateral muito interessante, independente de governos de esquerda e de direita, salva-se de um período agora da nossa cancelaria, mas, por regra, o Brasil teve uma posição avançada internacionalmente. Também tem um outro espaço. Um brasileiro que elegeu 2 vezes um presidente de um partido de esquerda, elegeu uma mulher 2 vezes nas urnas, um povo brasileiro que também se solidariza, que chora e que se emociona desde uma novela quanto com uma maldade que existe. Existe um campo bonito também para a gente conseguir, talvez, fazer com que ele cresça, seja melhor cuidado e que a gente ocupe mais espaço do que esses outros setores. Nesse sentido, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de chamar a atenção das grandes forças políticas nacionais. Porque quando as grandes forças políticas nacionais topam uma agenda de desestabilização, de golpe, de apoio ao negacionismo, de flertar com o fascismo, o país inteiro perde. E aí eu acho que a pergunta, no nosso momento anterior, ele é bacana, porque eu acho que esses setores estão se reencontrando num espaço de diálogo. O ato de ontem no Brasil inteiro juntou todo mundo. Do sindicalismo juntou a força sindical, a CUT e a CTB. Na política, juntou em São Paulo candidatos de todos os espectros políticos, da direita, do centro. Tem candidatos da base da agenda do governo federal, do atual presidente, que estão já escolhendo se distanciar um pouco. Estão escondendo. Estão escondendo um pouco. Né? Porque não tem como a gente achar que a população não se ofende com a violência, com o estupro, com a agressão contra a mulher. Por regra, eu acho que é muito mais comum encontrar pessoas que se escandalizam com tudo isso do que as pessoas que são nojentas, horrorosas e que celebram esse tipo de maldade. Então, eu sou uma pessoa cristã, Neto. Você é batista? Sou batista, sou evangélico, né? Me converti com 14 anos. E acho que a gente tem um elemento de bondade dentro da gente também. A gente tem um elemento positivo, bonito, e a gente tem que vender esperança, mestre. O povo brasileiro sofreu demais nesses últimos anos, cara. Muita família que perdeu pai e mãe por um vírus mortal que disseram que era uma gripezinha. Né? Muita gente que teve a vida econômica impactada por ausência de um projeto de desenvolvimento nacional. E o momento ele é um momento de, acho que essa ótica, essa coisa de buscar voltar a discutir o amor, a paz, o reencontro, tem um significado importante nessa eleição. A gente tem que conciliar e equilibrar a agenda da economia, a agenda do desenvolvimento, a agenda dos direitos sociais, com um elemento espiritual também. Com um elemento assim, não espiritual no sentido da religiosidade, mas espiritual no sentido dos valores. A gente tem que se reencontrar, talvez, com aquilo que de melhor como brasileiros. Mas no sentido religioso, a gente não pode deixar de falar da pluralidade, né? Acho que isso é riquíssimo no Brasil. O país ideal tem que ter lá a catedral do lado de uma mesquita, de lado de um terreiro. Porque sem pluralismo não tem como funcionar. Uma religião não pode impor a outra. Né? Que qualquer tipo de sectarismo, ele, do ponto de vista intelectual, ele é burro. Qualquer tipo de dogmatismo, do ponto de vista intelectual, ele é burro. Eu sou evangélico. Não existe verdade única, né? Não, mas olha só, eu sou evangélico. E dentro dos evangélicos, você tem as igrejas históricas, tradicionais, batistas, luteranos, presbiterianos. Você tem os pentecostais, que é uma corrente evangélica que surgiu um pouco mais de 100 anos. E tem os neopentecostais, que são mais recentes ainda. Dentro do neopentecostalismo, eu posso te dizer com toda certeza teológica, nada mais sincrético que o neopentecostalismo. O neopentecostalismo trabalha com categorias das religiões de matriz africana, do candomblé. O neopentecostalismo fala de maldições hereditárias, de demônios territoriais, de cerimônias de libertação, de benzer objetos e trazer significados de amuleto a esses objetos. E nada disso tem na Bíblia. Tudo disso tem no candomblé,
nas religiões de matriz africana, no catolicismo. Nada mais sincrético do que ser neopentecostal. E como que um neopentecostal vai combater aquilo que ele tem como parte dele? Então, o respeito a todas as religiões, a minha esposa é espírita. E eu respeito, eu já fui em cerimônias com ela, acompanhando a minha esposa, respeitando de maneira bonita, genuína, linda. Agora, a gente tem pontos de comum na fé no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo, e a nossa educação, nossos filhos, é uma educação cristã. Se a pessoa se baseia no respeito, eu acho que ela cabe em qualquer lugar, né? E o sincretismo é algo genuinamente brasileiro. O nosso catolicismo é sincrético. A nossa teologia evangélica é sincrética. As religiões de matriz africana também absorveram sincretismo. Mas o cristianismo chegou na África primeiro do que no Brasil, né? Isso. Muitos negros vieram para cá já com esse sincretismo aí. Então, você saber respeitar o diferente, porque no fundo o diferente tem elementos seus. Ele não é tão diferente. Então, respeitar a religiosidade, a espiritualidade das pessoas, como as pessoas vivem essa experiência humana, é algo fundamental. E no Brasil, a liberdade religiosa é algo consolidado. Nós temos um Estatuto da Liberdade Religiosa que foi promulgado pelo presidente Lula. Mas é preciso ressaltar, e muita gente não sabe disso, a gente sempre tem que lembrar, que foi um deputado comunista, né, Jorge Amado, que na Constituinte de 46 esculpiu lá na Constituição Federal a liberdade de culto. Isso mesmo. Né? Pouca gente sabe disso, né? E eu te digo uma coisa, eu tenho muitos amigos pastores de direita, de centro, de esquerda, e a forma como a gente consegue encontrar pontos de unidade, pontos de essência e de semelhança, elas podem ganhar muito mais valor do que as nossas questões secundárias, os pontos de divergência. Então, uma agenda civilizatória para o Brasil pode contribuir também para que as expressões religiosas se reencontrem também num diálogo civilizatório. Quando a agenda nacional ganha hegemonia, uma agenda de ódio, ela influencia toda a superestrutura espiritual da sociedade. Ela influencia toda a superestrutura ideológica, jurídica. Por isso é importante, nas eleições desse ano, a gente encontrar um ponto de encontro nas agendas civilizatórias muito mais amplas. É a convergência. Para poder garantir que o Brasil se reencontre e que todo mundo se influencie com uma agenda positiva. Sem dúvida. Porque senão você acaba que você incorpora, né, uma imagem que não deveria ser a sua e muitas vezes não é aquela que você quer passar. Por exemplo, as Forças Armadas já tiveram muito mais o respeito da população do que a aprovação que eles têm hoje. Caiu muito. Né? Porque e a gente tem que recuperar. Porque a maioria é democrata e não tem dúvida disso. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a seleção brasileira. Muita gente não usa mais a camisa amarela por medo de se confundir, né, com uma determinada parcela da sociedade. Isso é muito ruim. Né? Nós temos que resgatar as cores da bandeira e todo mundo poder usar sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Mas, Nézio, a gente poderia falar aqui mais várias horas, podia entrar à noite, à madrugada, um papo com você é muito bacana. Mas a gente tem que encerrar. Quero agradecer a sua participação, o papo foi muito bom. Manda um abraço lá para a Ju. Tá grávida, né? Tá. Vou ter meu quinto filho, nossa quinta filha, possivelmente. Legal. Então nós vamos ter muito assunto para voltar a falar aqui mais vezes. Vai ser capixaba, deve nascer em Cariacica. Que bom, que bom. Sucesso. Obrigado. Sucesso aí, né, na Secretaria de Saúde, sucesso na vida. E a gente volta a falar muito mais vezes aí brevemente. Você que acompanhou, um grande abraço e até a próxima. Venceremos. Sempre.